E aí galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Rex. Para quem não me conhece, sou aqui o apresentador deste canal e hoje venho aqui para vocês trazer um vídeo sobre Masamune-kun no Revenge, que é um anime bem bacaninha que começou lá em 2017 e agora chegou a sua segunda temporada em 2023, Masamune-kun no Revenge R, tá? E esse anime que vem como segunda temporada, um lançamento, uma continuação direta da primeira, mesmo vindo 6 anos depois, vem com algumas diferenças as quais eu gostaria de comentar. Quero deixar bem claro que esse vídeo vem trazer um ponto que me incomoda em Masamune e tem muito a ver com coesão e coerência do anime, amadurecimento do anime, que eu achei que foi um pouco mal feito em transição. Eu quero deixar claro, para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, quando eu falo de anime, sabe que eu procuro não ler o mangá até a obra estar completa lançada em anime. Por quê? Porque eu acho que se eu ler o mangá, eu vou ter um sentimento de fã maior que vai fazer com que eu veja o anime com uma visão mais tendenciosa, né? Então eu sempre opto por não ler o mangá e ver o anime. Nesse caso, eu optar por isso vai me prejudicar, porque o que eu vou comentar do anime eu não sei se está presente no mangá. Se tiver, eu já vou estar fazendo uma crítica para as duas mídias. Caso não, eu estarei criticando apenas o anime, tá? Deixando claro que meu único veículo de inspiração para esse vídeo é o anime e não o mangá. Então vamos falar do anime, tá? De Masamune-kun no Revenge, porque eu acho que ele tem uma grande inconsistência da primeira para a segunda temporada, e isso é a mesma coisa de ver no mangá, de alguns arcos para outros arcos, tá? Então bora conversar um pouquinho sobre isso. Bom, antes eu vou dar um pequeno recapitulamento, então para você que nunca assistiu o anime, veja o recapitulamento, veja se você se interessa, se interessar, procure pelo anime. Vou deixar algumas cenas de AMV passando aqui enquanto eu explico sobre o anime, tá? Então procure assistir, eu acho que vale muito a pena, é um anime muito divertido, muito gostoso, principalmente pra você que gosta daqueles animes da época de 2013, 2014, 2015, que tinham bastante anime de romance escolar. Eu acho que você vai se divertir bastante, é uma comédia romântica muito diferente e muito divertida, com um princípio bem diferentão. E aí logo depois eu vou explicar pra mim quais são os problemas de consistência da obra. E aí eu vou deixar um alerta de spoiler, porque eu não quero dar um grande spoiler sobre, tá bom? Então vamos fazer rapidamente um recapitulamento pra gente poder entrar no ponto principal desse vídeo. Bom, pra quem nunca viu Masamune-kun, é basicamente um anime que se trata sobre um garoto que ele tinha uma amiga de infância, né? Na verdade ele sofria muito bullying na porta de uma menina rica, e ele também era um garoto rico, mas um garoto rico bem gordinho e tal, e ele sofria muito bullying dos outros garotos que habitavam aquele local. Sofrendo muito bullying, ele não tinha coragem, peito pra encarar aqueles meninos, e aí ele sempre se escondia perto de uma casa ali. E essa casa era uma pessoa muito rica, era uma menina muito rica, a qual, vendo esse sofrimento dele, acabava ajudando, mas também acabava dando uma certa zoadinha nele e tal. Mas, aos poucos, essa menina que sofria muito com a separação dos pais dentro de casa e tal, e por ser uma pessoa que vivia muito dentro de casa, não tinha muitos amigos, começa a encontrar outra pessoa para fazer companhia com ela, porque ela não tinha ninguém para fazer isso. E essa pessoa é o nosso querido protagonista, né? É de fato o Masamune. E aí essa garota que se chama Aki Adagaki, em um momento, faz um grande bullying com ele, faz uma grande coisa que magoa muito esse rapaz, e ele nunca mais volta pra essa casa. Então a partir desse dia, ele começa a treinar a musculação, ficar marombo e pá. Pra quê? Pra poder se vingar, fazer essa garota se apaixonar por ele, e aí poder quebrar os sentimentos dela, assim como ela fez com ele quando eles eram crianças, né? Pra isso ela conta com a ajuda da Yoshino Koiwai, que é meio que uma garota que é de uma família que é quase que empregada, né? Basicamente a família inteira trabalha como mordomo para a família da Adagaki, nossa, perdão. E então, basicamente, essa Yoshino Koiwai, ela vai ajudar o Masamune nesse plano de vingança. Então, a gente vê o anime inteiro se tratando sobre esse plano de vingança, sobre ele saindo e tal, isso tudo acontecendo, né? E aí vão entrar vários outros personagens que são bastante importantes para a trama, como a Neko Fujinomiya, né, que a Fujinomiya, ela é bem importante também. Depois a gente vai encontrar uns outros personagens que vão ser bem importantes em determinado momento. Então a gente vai poder ter bastante desenrolar de outros personagens. É uma comédia romântica bem divertida, bem clássica, e para quem está acostumado com esse tipo de anime, você vai se divertir, até porque tem uma premissa diferente, né? O protagonista de fato ele vai atrás dessa vingança buscando shape, então a gente vai ver bastante academia, ele botando calorias, é uma coisa bem diferente e bem divertida, e essa essência de comédia romântica tá extremamente presente dentro do anime, tá? Então é uma obra muito divertida para quem estiver assistindo, fechou? Bom, gente, a gente tem tudo isso. Essa é uma retrospectiva, e agora eu vou começar a conversar entre divergências das duas obras. Esse é o momento que, para quem não assistiu e se interessou e quer assistir,
pode deixar esse vídeo um pouquinho de lado, vai assistir a obra e depois volta aqui pra poder ver o vídeo. Ou se você não se importa, né, ter algum spoiler, tudo bem. Bom, vamos lá. Por que pra mim tem uma grande inconsistência entre as duas obras? Pra mim, porque a primeira temporada, que nem eu tava falando aqui na retrospectiva, ela é uma temporada muito leve, né? Ela é uma temporada que é divertida, que tem suas intensidades, que tem seu drama, mas ela é muito leve, tá? A gente vê a Akada Kage, que, meu Deus do céu, é a vingadora da escola, tendo grandes momentos com o Makabe, com o Masamune, e o Masamune, junto com a Yoshino, eles conseguem bolar alguns planos e tal, mas assim, cara, são planos ok, e que levam ao desenvolvimento amoroso e tal, e a gente até vê a Koiwei de um jeito diferente, né, a Yoshino, enquanto a Fujinomiya, eu acho que é o grande arco de drama do negócio todo, que é ele deixando ela de lado. A gente tem a entrada já do Kanetsugu, né, mas o Kanetsugu, ele também, ele entra como personagem secundário pra segunda temporada, pra desenvolver a segunda temporada. E aí já é uma coisa que me incomoda, porque basicamente é um personagem que ele entra no final da primeira como se fosse o grande drama da segunda, e ele meio que descartado, cara, muito rápido, né? Ele não tem um grande peso pra segunda temporada, então ele precisa apresentar daquele jeito impactante. Na primeira, sei lá, pra mim já quebra um pouco o propósito dele, podiam ter dado mais tempo pra ele, sabe? Bom, depois ele reaparece um pouquinho mais, né? E aí a gente tem o Kojuro, que é um personagem legal também, que faz parte do protagonista. E ele, no final da primeira temporada, ele tem um desenvolvimentozinho legal com a Fujinomiya. E esse desenvolvimento até continua, mas demora muito pra continuar na segunda temporada, o que também me incomoda um pouco. E eu acho que o que mais me incomoda são inconsistências. Então, como assim? Na primeira temporada, vamos lá, o Kanetsugu, ele queria ajudar a irmã, e por isso estava fingindo ser o Masamune, né? Ele fingia. Ok. Pra quê? Pra enganar a Akada Kage e poder ajudar a irmã dele. Mas em nenhum momento ele vivia orgulhoso ou era um personagem mau por isso. E por isso o primeiro episódio da segunda temporada de Masamune me incomodou bastante. Porque ele entra pra enfrentar a Koiwai, né, a Yoshino, a mestra, digamos assim, como se ele fosse um vilão. E isso foi muito estranho pra mim, porque ele não se portava assim. E ele era só um personagem que, por conta da situação, estava fazendo coisas ruins. Mas não é como se ele fosse um cara ruim, sabe? E aí, beleza, tem um desenvolvimento mais legal, depois mais pra frente, ele melhora, volta a ser a essência do personagem. Mas aí a gente entra num desenvolvimento da Yoshino. E aí a Yoshino, que era uma personagem que a mestra, né, na primeira temporada era simplesmente uma personagem vazia e mais sem essência, que era mais dada pro roteiro funcionar, pro desenvolvimento amoroso funcionar entre a Dakage e o Masamune, ela acaba ganhando uma grande personalidade na segunda temporada. A gente pode ver que ela tem uma personalidade, ela tem sentimentos, isso surge, e é legal que o personagem aumente seu desenvolvimento. Mas percebe que a partir do momento em que, na primeira temporada, a essência dela era uma comédia romântica entre dois personagens e outros funcionavam como suporte, quando você passa para uma segunda temporada, onde todos esses personagens que eram suporte, eles têm um sentimento e eles alteram diretamente a estrutura inicial, é como se estivesse vendo uma nova obra, sabe? E isso é um pouco estranho pra mim. Porque a gente começa a pensar na mestra, na Yoshino, de um jeito muito diferente do que a gente via na primeira temporada. E aí muitas coisas que acontecem na primeira temporada ficam meio estranhas. E aí pra mim entra a grande inconsistência desse anime. Primeiro, pra mim, essa grande inconsistência ela tem um motivo, eu vou explicar um pouco depois. Mas a grande inconsistência desse anime é que na primeira temporada ele constrói toda uma relação com a Dakage, né? O Masamune constrói com a Dakage. E no final a gente tem essa decepção dele. E aí depois ele vai atrás da Adagaki, na real, né? E vai tentar atrás dela e pra ajudar e pá. E beleza, e aí na segunda a gente pensa que vai ser um processo de reconquista e pá. E de fato acontece. Mas aí o anime traz uma reflexão de que na verdade ele não ama ela, ele amava o sentimento de vingança, né? Isso pra mim não faz tanto sentido porque, beleza, ele fala que não gosta da Fujinomiya, ok, isso foi provado na primeira temporada, então faz totalmente sentido. E aí entra num drama que é ele entre a Dakage e a Yoshino, né, a mestra. Só que, cara, isso não faz sentido. Porque o anime ele tenta forçar pra gente, né, o protagonista na cena do parque, eu acho que é no episódio 8 ou 9, ele chega pra mestra, pra Yoshino e fala: olha, eu percebi, eu estava feliz quando bolávamos os planos pra ir contra a Dakage e não quando eu estava executando os planos. Ele fala isso. E pra mim essa cena é muito ruim.
Porque na primeira temporada inteira, ok, eles bolavam os planos, mas os planos demoravam 20 minutos deles bolando ali, ou o anime não mostrava, ocultava. Então não tinha um desenvolvimento entre os personagens forte na primeira temporada pra justificar o protagonista gostar dessa menina, gostar da mestra. Em contrapartida, com a Adakage, ele tem vários momentos. Ele tem o momento da praia, ele tem 2 vezes o momento do cinema, ele tem o momento da piscina. E todos esses momentos, a gente vê fortemente o laço emocional dele com a protagonista. Existe isso. O anime não nega isso. Então, o anime de fato, a primeira temporada inteira, por mais que a menina seja um pouco babaca, ainda mais quando a gente pensa como ela trata o Shino, né, a mestra, ela é bem babaca com ela. Por mais que seja, na primeira temporada é construído um romance entre os dois. Em contrapartida, não é construído um romance entre ele e a mestra. Ah, Rex, mas entenda, quando eles bolavam o plano, não era rapidinho como o anime mostrava. Mas aí o anime tem que deixar isso, pelo menos alguma dica disso. E não, o anime, ele naturalizava passar super rápido essas tramas entre o protagonista e a mestra, e optava por dar um desenvolvimento amoroso e emocional muito grande entre o protagonista e a personagem principal. E aí chega na segunda temporada e tem essa grande inconsistência. Ah, ele não desenvolveu sentimentos por ela porque é tudo ligado ao passado. Não, não é tudo ligado ao passado. Tanto que se fosse ligado ao passado, ele gostaria da Adagaki assim que ele visse ela. E não é o que aconteceu, ele não gostava da Adagaki, e depois de momentos vividos com ela, ele começa a ter sentimentos. Mas aí chega a segunda temporada e fala, não, os sentimentos são ligados ao passado. Por quê? Porque se eu, que estou assistindo o anime, vi ele desenvolver esses sentimentos durante todo o arco da primeira temporada. Sabe? Não faz sentido o que a proposta do anime tenta vender na segunda temporada. Porque ela contradiz o que foi feito na primeira. E aí, pra mim, tem um grande motivo de isso estar acontecendo. O anime na primeira temporada, ele tenta ser uma comédia romântica divertida. E uma comédia romântica divertida, ela não precisa ser genial, ela não precisa ser super interessante, ela não precisa ter grande plot. Não, ela precisa ter um ponto de início, um ponto de partida e um ponto final que a gente quer ver isso acontecer. E acontece, né? A gente vê ele começando a ter esse sentimento de vingança, aí a gente já sabe que o plot vai ser ele gostar dela, é óbvio, isso acontece, e aí a gente vê o desenvolvimento amoroso, é engraçado, é divertido, tem uma trama, entra um personagem secundário pra prejudicar isso, e pá, é uma obra simples. E por que é uma obra simples? Porque os personagens de volta, eles são auxiliares também. Então a Yoshino, a mestra, ela não tenta ser uma personagem com baita sentimento e mostrar a exploração que ela sofre da protagonista. Não, ela é uma personagem de apoio para tudo funcionar. Nossa, esqueci de novo o nome do Kanetsu, né? Kanetsugu. Ele não tenta ser um personagem vilanesco ou com uma super trama. Não, o Kanetsugu, ele tá ali como um personagem existente e que vai atrapalhar o protagonista. Ele é simplesmente um empecilho. A Fujinomiya, ela tem um desenvolvimentozinho, acho que é a personagem que mais desenvolvimenta, mas é pra ser o grande empecilho da primeira temporada e não pra ter um baita arco depois e ser a reflexiva que vai dar os toques de tudo. Em nenhum momento foi construído isso sobre ela, sabe? O próprio Kojiro, ele é um personagem pra ser fofinho e bobinho. E no máximo tem um desenvolvimento com a Fujinomiya. Mas percebe como o anime, ele era pra ser simplesmente uma comédia romântica simples? E aí na segunda temporada, o personagem que era pra ser só um empecilho se torna um vilão no começo. A menina que era pra ser só um empecilho na primeira temporada se torna uma grande reflexora que vai pensar sobre as tramas de quem o cara ama e quem não ama. O anime deixa de ser uma comédia romântica e se trata e vai virar uma obra de drama pensando em desapego e que na verdade o romance não é romance, mas é sim um laço emocional construído lá atrás. Porra, super legal. Eu acho a proposta da segunda temporada muito mais promissora que da primeira. Só que como se fossem obras diferentes. Isso faz com que a primeira temporada não tenha estompa, não tenha peso pra segurar o que a primeira quer trazer. Por quê? Porque os personagens parece que na primeira temporada não foram desenvolvidos para o que eles querem utilizar na segunda temporada. E pra mim é isso, a grande inconsistência que tá me prejudicando um pouquinho de gostar mais de Masamune Kano Revenge. Tá bom? É isso, meus queridos.
Quem assistiu o vídeo, peça seu like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Espero fazer mais 2 vídeos de anime semana que vem. Quero voltar com rotina de outros vídeos de anime aqui também. E é isso, tá bom? Peça seu like, sua curtida e agora eu fui.